Olá pessoal, tudo bem? Então, neste vídeo na verdade eu quero te ajudar, gente, vamos lá. Espero que eu consiga, é tudo que eu quero é te ajudar. Então vamos lá. Nesse vídeo eu quero te ensinar a dizer não. Você que tem dificuldade em dizer não, em acha que deve agradar todo mundo, ou pelo menos uma boa parte do mundo, né? Assista esse vídeo até o final, você vai aprender, eu vou te contar alguma historinha aí que você vai entender a importância do não na sua vida, certo? Então, se inscreve no canal. Desculpa, eu estava pensando em outras coisas aqui. Como é gostoso quando você consegue dizer não sem levar culpa, sem se sentir culpada por isso. Então, assiste o vídeo até o final. Aproveita, se inscreve no canal, me dá aquele like, que aí o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo. E manda esse vídeo para mais e mais pessoas, tá bom? Beijo! Por que eu falo que é tão importante a gente aprender a dizer não? Em primeiro lugar, por quê? Se você não diz não e fica dizendo sim para muitas coisas a qual as pessoas te cobram, e mesmo que você não aceite, não concorde, aquilo não é o que você pensa, você não diz não, não põe um limite no outro, os seus traços vão ficando na dor, né? Principalmente quem é do traço muito da emoção, que é o traço o traço masoquista, o traço oral e uma parte do traço rígido, que são traços da emoção. São traços que têm uma dificuldade muito grande de dizer não. E por ter essa dificuldade, acaba se tornando alvo fácil para pessoas que não têm boas intenções, né? Tem uma frase que o Elton, né, com quem eu me formei, enfim, do Corpo Explica, ele fala assim que eu não sei se a frase é dele, mas eu ouço muito ele falar, que ele fala assim, não é porque eu te amo que eu tenha que te dizer sim sempre. Aí eu ouvi o Mário Cortella, acho que é o nome daquele grande filósofo, que ele também fala isso. Exatamente ao contrário, é porque eu te amo que eu preciso te dizer não. Porque às vezes a outra pessoa, ou até mesmo a gente mesmo, nós mesmos fizemos muito isso, de exigir do outro, da outra pessoa, que a gente não consegue aceitar muito bem o não do outro, né? A gente já fica magoadinho, né? Pensa que a outra pessoa não te ama, não gosta de ti, não quer te ajudar. Mas não é bem assim. Quando você se conhece a ponto de saber que muitos sim que você diz para as pessoas te machucam, te trazem para dor e te fazem, por exemplo, no traço oral, a engordar, né? No traço esquizoide, a ficar cada vez mais na caverna, que a gente fala, é se esconder dentro de si, não querer contato com o mundo. Por quê? Vamos pegar então o traço esquizoide, por exemplo. Aí vamos pegar ele criança, assim, mais jovenzinho, né? Quando ele ainda é comandado pelos pais, enfim. Então, a mãe não entende, não é culpa dela. Agora, né, com essa era digital, então os pais podem buscar esse conhecimento da análise corporal também para entender seus filhos e os filhos para entender os pais, né? Quando você tem um filho que tem um pouco mais de predominância do traço esquizoide, é uma criança que vai ficar mais isolada, não gosta muito de contato físico, que fique abraçando, beijando. E aí, quando chega a gente na casa e os pais obrigam a essa criança a abraçar, a beijar, ter que ficar na sala conversando com todo mundo. Hoje em dia não é muito assim, mas na minha época era, né? Você tinha que fazer sala, que a gente fala, né? E o traço, quem tem predominância do traço esquizoide não gosta muito de ficar no meio de multidões, ter que ficar conversando, é muito ruim para ele. E aí essa pessoa não consegue dizer não, diz sim. Vamos para a fase adulta? Agora você é adulto, você é uma pessoa que gosta bastante de ficar sozinho, você precisa ficar sozinho, e aí você tem uma esposa, ou enfim, que tem mais do traço oral, que gosta muito de conversar. Tu entende que se vocês não se conhecerem, você vai sempre dizer sim para ela, para que agradar a ela, e vai se colocar na dor, não dando esse espaço, entende? O traço esquizoide, quanto mais você tiver, mais você precisa ficar sozinho.
né? E o traço oral, quanto mais tiver do traço oral, mais precisa conversar, mais precisa estar no meio de pessoas. Quando, vamos dizer, vocês dois se encontram e casam, ou namoram, não importa, ou é pai e filho, mãe e filha, e um exige do outro que o outro não pode dar. Então, por exemplo, o traço oral quer se comunicar, quer conversar, quer sair, quer interagir. Você do traço esquizoide quer ficar em casa, isolado, quietinho, lendo um livro, jogando um jogo, assistindo uma série, enfim, fazendo qualquer coisa, menos sair e ter que ficar conversando. Aí, o que acontece? Um vai perder para o outro. Ou quem tem o traço esquizoide, para não dizer não para o traço oral, vai aceitar sair, conversar, tentar dar o máximo de si, né? Ou conversar muito com a esposa, porque ela precisa falar, e vai deixar você na dor. Você com o traço esquizoide vai ficar na dor. Então você vai alimentar com um sim uma pessoa, mas vai ficando na dor. Vai chegar um ponto que tu não vai aguentar. E aí você vai se isolar, você vai sumir, você vai, entende? E aí essa pessoa não vai entender. Mesma coisa se você é do traço oral, que tem uma predominância do traço oral, e você precisa conversar, precisa estar no meio de pessoas, e o teu companheiro ou a tua companheira é mais do traço esquizoide. Então você, para agradar a esta pessoa, traço oral, traço esquizoide, para agradar essa pessoa, você diz, se cala, não conversa, não tem diálogo, não sai, se tranca em casa, não tem contato com as pessoas. Por quê? Você está casado com outro ou outra tem predominância do traço esquizoide, que não gosta de sair, que não gosta de interagir. Aí você, para não desagradar, você diz sim, 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 e vai ficando em casa, se trancando em casa, não conversa, não sai, não vê pessoas. O que acontece? Você fica na dor. E ficando na dor, o que o oral vai fazer? Comer. E o que vai acontecer? Vai engordar. Vai começar a ter problema de saúde porque está engordando demais. Então, olha só a importância de você se conhecer e aprender a dizer não. Então, aqui há um conflito de traços. O que você tem que fazer? Tu tem que se conhecer, saber o que é bom para você. Você tem que se conhecer, saber o que é bom para você e vocês terem um diálogo. Os dois vão ter que aprender como que faz para negociar com os traços de vocês e você conversar um pouco aqui e você ficar quietinho um pouco aqui para agradar esse aqui. Não é que é para agradar, é que tu tem que dizer não, traço oral. Você tem que dizer não, eu não posso ficar só em casa aqui sem conversa, você não fala comigo e eu não posso sair, porque aí, né, afinal, sou casada, enfim, não vou ficar saindo toda hora para conversar com outras pessoas. E eu não tenho conversa em casa, eu não tenho diálogo em casa. Você tem que dizer não para essa situação, porque essa situação te faz mal. A mesma coisa você aqui. Eu não quero, o traço esquizoide, eu não quero ficar saindo, eu não posso ficar só conversando, que não me agrada, não me faz bem, me deixa na dor. Não, eu não quero essa situação para mim. Então, vocês não têm que se conhecer a ponto de um saber o que até o limite dele ceder para que o outro se encaixe. Né? Então é aprender a dizer não, criar redes de apoio que a gente fala. Tem um vídeo sobre conflitos, mas eu vou fazer falando mais sobre isso, o que eu faço para cuidar melhor do traço, né? Então esta é a importância do dizer não, porque se você fica só dizendo sim para agradar o outro, você fica na dor. E ficando na dor, você vai trazer o lado ruim do traço. Todos nós temos dois lados, como tudo na vida, né? Então, quando o traço, por exemplo, o traço esquizoide está no recurso, ele vai ser um traço muito criativo, ele vai trazer grandes ideias. Se ele estiver na dor, ele vai se tornar ácido. Sabe aquela pessoa que quando vai falar só te dá acidez nas palavras? Ele não é uma pessoa agressiva. Não fisicamente, ela é uma pessoa agressiva na fala, porque ele não quer contato, então ele vai se tornar ácido, aquele que tu vai falar e falar, não, entende? Ácido, ele vai se fechar cada vez mais no mundo dele. E isso vai ser ruim. Quem é que aguenta uma pessoa que não quer falar nada, não tem interesse em conversar, não puxa um assunto? E isso é um traço de esquizoide na dor, né? Ou masoquista também se fecha. Quanto mais o traço masoquista estiver na dor, mais ele se fecha no mundo dele, não fala nada, vira um túmulo. Então tem que cuidar. E aí
O traço esquizoide quando tá na dor, ele vai ficar ácido e cada vez mais distante, vai se distanciando mentalmente, né, mais e mais e mais da outra pessoa. O traço masoquista, ele vai se fechando, se fechando, se fechando, se fechando e em um momento ele explode. Aí quando ele explode, ele pode até se tornar agressivo fisicamente e com certeza agressivo na fala, ele vai humilhar a outra pessoa. Então às vezes ele está se enchendo de tanto dizer sim, 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 sim para todo mundo, ele fica na dor e quando ele vai ficando cada vez mais na dor, vai enchendo, é como se fosse um vaso. Enche, 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 porque ele só sabe dizer sim, ele não consegue dizer não. Enche, 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 quando vê esse vaso, buf, explode. E quando ele explode, não importa quem está perto. Pode ser mulher, filho, colega de trabalho, mãe, pai, não importa. Ele vai falar coisas que vão te ofender. E você não vai gostar, quem está do lado não vai gostar, porque ele vai ser cruel nas palavras. Ele vai falar assim, sabe aquele que aperta o botão do foda-se? É o traço masoquista na dor. E muitas vezes ele explode, daí vai beber, vai, né, enfim, fazer alguma coisa e se torna até violência física. Então tem que cuidar. Os traços têm que trazer. E olha só o contrário, né? O traço masoquista no recurso, ele é o traço que mais protege quem está do lado dele. Ele é o traço que mais vai cuidar de você, que mais vai te proteger, que mais vai fazer por você, pelo outro. Só que o traço masoquista, ele faz tanto pelo outro que ele esquece de dizer não, ele não consegue dizer não. E aí é por isso que ele explode. Então, por isso que eu falo, a importância do dizer não. Não vou fazer isso porque isso me machuca, isso me dói. Eu não vou aceitar essa situação porque a situação me machuca, me dói. Só que também você não pode só dizer não, 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 sem entender o outro, sem respeitar o outro. Então assim, eu tenho as minhas necessidades, em primeiro lugar sou eu, vou respeitar a minha forma de ser, vou respeitar o que eu preciso para ficar no recurso, só que se eu escolho pessoas para ficar do meu lado, eu tenho que entender como é que essa pessoa aqui funciona para respeitar os traços dela também. Então, um exemplo, eu tenho... meu segundo traço é oral, eu preciso muito conversar. O primeiro traço é mais rígido, também precisa muito de estar com pessoas, de estar conversando, de estar em movimento, entende? Interagindo. O meu esposo, o primeiro traço dele é masoquista. Não gosta muito de ser visto, de estar em público, ele fica um pouco e daí já sabe que é ir pro cantinho dele. E o segundo traço é esquizoide. Outro traço que não gosta de ficar muito perto de pessoas. O que atrai o meu esposo? É falar sobre assuntos que tem base, entendeu? Que você fale e você consiga provar. Vamos pensar assim, ok? Eu já sou um traço que conversa sobre tudo, tudo, não tenho. O que você vier falar comigo, eu vou conversar com você. Não que eu não tenha base no que eu falo. Mas eu também, nem tudo preciso ter base. Não gosto de fofoca, mas, por exemplo, vamos falar de... sei lá, de Natal, vamos falar de Natal, onde é que compra as coisas para Natal, tu entende? Meu esposo não, ele gosta de coisas mais cientificamente falando, vamos dizer assim, né? Então, olha só, eu gosto muito de conversar, eu preciso conversar, preciso estar com pessoas. Meu esposo não, ele quanto mais, 46% dele precisa ficar quieto. Tantas horas do dia ele precisa ficar isolado, sozinho, sem conversar. E eu, 50 e poucos % de mim precisa conversar. Olha só a diferença. Antes de nós fazermos essa análise, isso aqui era um conflito. Conflito diário. Um não entendia o outro, um não cuidava direito do outro. Era um caos. Então tá, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre essas transformações vividas na minha vida, para você entender como é importante dizer não, como é importante também entender o outro para não deixá-lo na dor. Você não pode ficar na dor e não pode deixar o outro na dor. Complicado, né? Mas não é difícil. É trabalhoso, mas não é difícil. E as consequências de você aprender a dizer não e cuidar de si e do outro é maravilhosa. É calmaria no meio de uma tempestade. Certo, gente? Então, assim, aprenda a dizer não, mas em primeiro lugar, entenda o que você quer, o que você precisa para ficar no recurso. E aí, aprenda a dizer não. Um não
com base, um não com sabedoria. Não sair por aí, então, agora não faço mais nada para ninguém, agora é só não, não, não. Não é bem assim. Faça sua análise corporal e entenda. Eu vou fazer mais vídeos sobre cada traço, então você deixa teu comentário aqui se você quer entender. Então, por exemplo, você foi lá, assistiu meus vídeos, se identificou mais com o traço masoquista e o traço oral, né? Ah, Eliane, eu acho que eu sou muito mais... Mas eu sou os 5, lembre-se, nós somos os 5. Mas eu sou muito mais emoção, eu sou muito mais, me identifico mais com o traço masoquista e oral. Faz um vídeo falando quais são os conflitos dele, por favor? Aí eu faço, tá bom? Vou te responder através dos vídeos para você ir se entendendo. E assim eu vou te ajudando. Então, compartilhe esse vídeo com quem precisa aprender a dizer não. Se inscreve no canal, deixa o like, porque a YouTube entende que esse conteúdo está sendo, que vocês estão gostando e ele vai me dando mais credibilidade. Certo, gente? Muito obrigado. E agora, bye!